Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma preocupação da sociedade, uma relação de trabalho perversa. Vamos abordar hoje, aqui com nossos convidados, o assédio moral no trabalho. Como acontece esse fantasma, porque é invisível muitas vezes esse assédio, assintoso algumas vezes também, mas na minoria delas. Por isso, nós trazemos os convidados que estarão mantendo esta interlocução com o telespectador, falando sobre o que acontece, por que acontece e como deve ser, pode ser evitado. Trazemos hoje para o Democracia, aqui nos estúdios da TV Assembleia, o Dr. Telmo Kickel, ex-coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psicoterapia. A doutora Márcia Medeiros Farias, procuradora do Ministério Público do Trabalho. E o doutor Bruno Mirage, advogado. Todos eles participantes eventuais e brilhantes deste espaço aqui na TV Assembleia. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Telmo Kickel. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. E o convite realmente foi feito de uma forma muito curiosa. Eu estava aqui no programa apresentando o projeto Discriminação, que eu coordeno, e, curiosamente, sem eu nunca ter falado aqui com o pessoal da casa sobre assédio moral, me fizeram o convite para participar de assédio moral. E aí eu digo, mas que questão interessante essa? Será que é intuitivo ou será que é conhecimento consciente? Porque eu sempre tinha essa ideia, e pelo que eu lia também, mas não conhecia pesquisas, não conheço pesquisas e não há pesquisas como deveria haver sobre o tema, que o assediador moral, ele não é muito diferente do discriminador que nós conhecemos, do discriminador clássico, do racista, do machista, do homofóbico, etc, etc, etc. É óbvio que há algumas diferenças, porque quando nós estudamos na psiquiatria, ou devemos estudar na psiquiatria a discriminação, nós tentamos estudar a discriminação como a conduta discriminatória como um ato puramente emocional, para se entender teoricamente. É óbvio que é difícil que ele esteja sozinho no ar, esteja sem nenhuma vinculação com um fato objetivo. Como, por exemplo, a questão do assédio moral, que muitas vezes há uma questão de hierarquia ou de competição entre os pares por algo objetivo. Então fica uma certa contaminação. E existem outras características além disso, porque os ingleses chamam o assédio moral de bullying. E essa é uma outra característica especial de um tipo de discriminação que é o bullying, que é o convívio obrigatório entre o discriminado e o discriminador, entre o assediador e o assediado. Que eles são, obrigatoriamente, eles têm que conviver no mesmo ambiente. Que é diferente, vamos dizer assim, de um homofóbico ou de um racista, ou até do machismo que não é dentro de casa ou dentro da família, em que eles não têm a obrigação de ter o convívio permanente e repetitivo. A ação não é repetitiva, não é permanente. Então, há algumas diferenças importantes a ser debatidas nessa questão. Eu acho que a importância de uma televisão abordar esse assunto, do ponto de vista de saúde mental, é inquestionável, é elogiável. Por que para a psiquiatria isso interessa tanto, né? Toda conduta discriminatória, como toda conduta de um assediador moral no trabalho, ela causa um sofrimento mental. E se ela causa sofrimento mental, ela pertence a nós também, esse assunto. É óbvio que ela vai acabar desembocando na lei, na justiça, no direito, que também vai ter ação na questão, obviamente.
e na própria organização de trabalho também tem ação, mas a nós, ela sem dúvida diz respeito. A psiquiatria, ela diz respeito. E o assediador, assim como o discriminador, ainda é um tema, é uma pessoa, é uma característica que tem que ser pesquisada. Tanto a psiquiatria como a psicologia, ou todas as áreas da saúde mental, dos trabalhadores da saúde mental, dos profissionais da saúde mental, não se dedicaram ainda o suficiente para avaliar tanto os discriminadores quanto os assediadores. E fazer pesquisa com esse grupo de pessoas vai ser uma das coisas mais difíceis que a ciência vai enfrentar. Porque essas pessoas se predispuserem a serem avaliadas, serem conhecidas psicologicamente, vai ser muito difícil. Porque a gente é capaz de avaliar o que sofre o ataque da conduta discriminatória ou da conduta assediadora moral. Esse acaba procurando o atendimento, procura, e ele pode ser pesquisado e se fazer um perfil dele. Agora, o que ataca o assediador, o discriminador, para se conseguir um dia fazer uma pesquisa com esse grupo de pessoas, vai ser muito difícil. Esse é mais dissimulado. E essa palavra que tu usasses no início, eu achei muito interessante. Tu dissesse assim, que ele fica, em geral, ele fica escondido, fica omisso, tu usaste... Invisível. Invisível. Essa é uma das características que existem em algumas discriminações e que se fala muito do racismo, da invisibilidade do negro. Na verdade, o grande invisível é o discriminador, é o assediador. Esse tenta ficar o mais escondido, o mais invisível possível, para ele não ser visto e não ser definido e não ser conhecido. Esse é que é o grande responsável pela invisibilidade. Doutora Márcia Medeiros Farias. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de cumprimentar a escolha do programa de trazer um profissional que não seja da área só profissionais da área jurídica. Porque o que acontece? Sempre que eu tenho participado desses programas, eu sempre estou ao lado de advogados, de juízes ou de colegas do Ministério Público. E a presença de um colega ou de um profissional da área de saúde demonstra um entendimento muito grande de como se tratar, de como se lidar com essa questão do assédio moral no trabalho. Porque só uma abordagem multidisciplinar faz com que nós tenhamos alguma chance de mudar essa situação. E entrando bem na área do trabalho, em relação ao assédio moral, o que nós temos visto no dia a dia do nosso trabalho é um aumento considerável, não do assédio, porque as pessoas têm, pelo menos na nossa área do direito, existe já um jargão até no sentido de que existe uma fábrica de assédio moral, de que existe, de uma hora para outra, resolveram acontecer uma série de assédio moral. O que ocorre, na verdade, não é isso. O que vem ocorrendo é uma conscientização maior do que seja o assédio e uma conscientização maior de que se pode combater esse assédio e de que há instituições que são próprias para isso, como o Ministério Público do Trabalho. Então, me valendo um pouco das palavras do colega que me antecedeu, de fato, o assédio dentro do trabalho, visto como um processo por meio do qual alguém agride a outro ou a mais de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, de uma forma repetida, continuada, visando a agredir, a violentar essa pessoa, a ferir a dignidade dessa pessoa, existe desde que existe trabalho. E nós temos que ter sempre em claro, também me valendo da fala do colega que me antecedeu, nós temos que nos valer sempre da seguinte ideia: o trabalho jamais é neutro. Nunca se entra no trabalho, no local de trabalho, e se sai do local de trabalho da mesma forma. Ou o trabalho é um fator que gera saúde ao trabalhador, bem-estar, ele sai de lá gratificado, ele sai de lá mais consciente das suas capacidades, feliz mesmo por ter desenvolvido alguma coisa, ou ele sai de lá doente. Jamais o trabalho é algo que um trabalhador entre e saia da mesma forma. E o trabalhador que sai adoentado é um trabalhador que todos os dias tem essa saúde violentada, essa saúde mutilada pelo assédio moral. O assédio moral pode ser, nós podemos ver rapidamente, depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, ele pode se dar
em relação a uma pessoa, a um trabalhador só, quando o assediador escolhe alguém, algum alvo dentro do trabalho, e aí, independente de questões de hierarquia, a grande maioria dos casos que nós temos é, de fato, da pessoa que exerce uma situação de superioridade hierárquica no trabalho em relação ao que se chamam de subordinado. Mas pode ser de colega a colega, pode ser de subordinados em relação a uma chefia, o que acontece muito, por exemplo, quando num trabalho existem homens somente numa determinada repartição, num determinado setor, e chega alguém chefe mulher, ou quando são todos mais velhos e chega alguém mais jovem para fazer essa atividade de chefia. Ou pode ser um assédio organizacional, que é aquele assédio que os autores classificam como um assédio que está inserido nas formas de gestão da empresa. É aquele assédio que cobra metas, que cobra produção, que é tomada uma decisão numa capital europeia, por exemplo, de uma multinacional, de que tem que se abater mais frangos numa velocidade maior. É a pressão não individualizada, né? Não individualizada, é a pressão por metas. É inserido efetivamente numa forma de gestão. Ela é direcionada a todos os trabalhadores de uma determinada área ou setor. E quem não atingir aquelas metas que são programadas sem ter o menor conhecimento da realidade de uma fábrica, de uma indústria ou de uma empresa, estão sendo obrigados a cumprir nessa empresa. Então, toda essa forma de pressão, toda essa forma de agressão vão tornando doente, vão tornando a pessoa agredida a pouquinho, cada dia. Porque nós temos sempre que... Nós não podemos classificar, provar, vamos dizer assim, o assédio com uma fotografia. Não há que falar em assédio por um ato isolado ou por um ato hoje, daqui a 3 meses. O assédio é um processo. Atinge a autoestima. Atinge violentamente a autoestima, atinge todas as características de dignidade da pessoa. E ele precisa de um filme para ser provado. Tem que se ir somando atitudes, somando omissões, somando isolamentos, somando formas de atingir uma determinada pessoa durante um período de tempo, para que nós tenhamos caracterizado o assédio moral e, a partir daí, possamos agir. Essa é a forma mais correta de abordagem do assédio. Não que não se deva punir atitudes e agressões únicas dentro do trabalho. Todas estão erradas e têm que ser punidas, coibidas. Mas, para se falar em assédio moral, nós temos que ter uma atitude, uma ação continuada, uma ação que vise a agredir a dignidade do colega ou dos colegas e uma atitude que tenha essa finalidade durante um período maior de tempo, visando efetivamente com isso fazer com que aquele colega ou às vezes peça demissão ou às vezes ele seja despedido porque ele não está tendo condições mais de desempenhar as tarefas que lhe são dadas pela sua chefia ou dentro do seu ambiente. Passando a primeira impressão de inadaptação, não é isso? É uma sensação completa de exclusão, porque, na verdade, a pessoa assediada não encontra quase nunca, para não dizer nunca, um apoio dos seus colegas. Vige uma espécie de omissão entre os colegas, muitas vezes por a solidariedade muda. Na verdade, é uma auto-solidariedade no grupo, porque o medo que tem-se se eu parar de assediar a pessoa que está sendo assediada, essa pessoa vai passar a me assediar. Então, todos se recolhem, porque todos estão vendo. O assediador, por mais que tenha essa forma mais dissimulada de agir, a gente sabe quando a pessoa está sendo excluída, aquele que estava sempre rindo e para de rir, aquele que não está sendo mais convidado para as festinhas, aquele que era uma pessoa que não faltava e começa a faltar ao trabalho, aquele colega que se tranca no banheiro para chorar, a pessoa que, quando está conversando, todo mundo conversando e entra, essa pessoa e a conversa passa, boatos que são disseminados sobre essa pessoa. Então, na realidade, muitas vezes os colegas sabem quem é a vítima. O problema é a falta de condições de agir em relação a isso. Doutor Bruno Mirage. Mais uma vez é um prazer estar aqui com o Batista, Márcia, o Telmo. Na verdade, até me aproveitando já, especialmente desse painel importante que a doutora Márcia fez em relação ao assédio moral no trabalho, vale dizer que, digamos, quando se reclamam novos danos, né, quando mesmo a doutora Márcia aqui colocava, a primeira crítica que se faz justamente é de agora se descobriu o assédio moral, ou agora se identificou esse novo tipo de dano, e é uma crítica